Eu fiz a primeira parte desse vídeo e vocês gostaram muito, mas felizmente essa série ela vai ser bem curta, porque ainda bem que foram poucos os VJs da MTV que infelizmente vieram a falecer. Essa segunda e última parte, pelo menos por enquanto, e eu espero que demore bastante tempo para ter uma terceira, nós vamos relembrar de mais 4 VJs que infelizmente vieram a falecer. E inclusive até a Rita Lee, que quase meteu fogo na MTV inteira, também passou pelo posto de VJ lá. Vamos entender direito essa história aí. Alô, você, telespectadora, que tem condições e que passou a vida toda esperando por um programa de TV que realmente preenchesse esse vazio no seu coração. Foram muitos os VJs que passaram pela MTV e muitos deles a gente nem sequer lembra ou viu. Como é o caso do Daniel Carvalho, que passou por lá e eu, sim, simplesmente não lembro do cara. O blog começou há uns 3 anos atrás. Começou que os meus amigos sempre falavam que eu tinha que dividir com mais pessoas as besteiras que eu falava. O Daniel ficou conhecido pela personagem Kathleen, que ele interpretava em um blog que ele tinha, isso lá nos bons tempos da internet das cavernas, no final dos anos 2000, onde ele comentava com uma pegada humorística sobre famosos e a cultura da internet e redes sociais. Já em 2010, ele foi contratado para ser VJ da MTV. Como tudo que é bom dura pouco, tipo efeito de poppers, o nosso programinha lindo tá chegando ao fim. Depois da saudosa emissora, o Daniel passou pela Band, em 2012, pelo programa Muito Mais, apresentado pela Adriane Galisteu. É a Gales, achei a voz estranha, hein? A voz. É a Graciane? O Daniel foi internado com problemas renais em um hospital do Rio de Janeiro no final de 2020. A causa da morte não foi divulgada. Ele tinha apenas 32 anos quando faleceu. Essa é pra vocês, cremosas Little Monsters. Se formos comparar a montação de Lady Gaga desse ano com a do VMA passado, podemos dizer que Gaguinha pegou leve. Pior que olhando agora, né, quando eu comecei a pesquisar o programa que ele fez, eu lembro vagamente desse personagem da Kathleen, cara. É que 2010 eu já não sintonizava tanto a MTV, era bem raro, mesmo porque programas que eu gostava muito, como Fúria e até o chato do Riff, porque o Riff já era chato pra cacete, já começou a rolar umas bandas assim, nada a ver, né? Já não passavam mais na programação, então não tinha nem por que assistir. E tem uma outra questão, né? Nessa época eu já tava muito mais vidrado no lance aqui do YouTube e já tava assim planejando o meu primeiro canalzinho ali, já tava paquerando, querendo fazer algum tipo de conteúdo que eu comecei 2 anos depois lá em 2012. Mas e vocês lembram desse programa aí, esse personagem criado pelo Daniel, a Kathleen? Comenta aqui embaixo. Amor é pensamento, teorema. Por incrível que pareça, até a Rita Lee também passou como VJ da MTV. E foi graças a um comentário de vocês aqui que eu fiquei sabendo disso. A gente basicamente conhece a história dela dentro da música, desde Os Mutantes até a sua carreira solo, que foi muito mais expressiva dentro da mídia. Inclusive, muitos diziam que ela era a verdadeira embaixadora do rock BR. E aí, concordam? Amor é divino, sexo é animal. Lembrando que a Rita vivia pelas bandas de lá, dentro da MTV, e até gravou o famigerado acústico no final dos anos 90. Então, nada mais justo que nos primórdios lá da emissora, ela tenha tentado ter um programa, não é? Depois da estrada começa uma grande avenida. Então, sabendo dessas informações, vamos ao programa que se chamava TV Lisão. O cara careca que a gente vai apresentar agora no preview da TV Lisão é ele. Aqui, ó. Buster Blood Vessel. Com o Bad Manners estrelando Buster Blood Vessel. My girl lollipop to do do do. A coisa aconteceu em 1991, poucos meses da chegada da versão Tupiniquim da MTV pelas bandas DK. A Rita foi a primeira cantora VJ e comandou o dito programa que misturava clipes com humor experimental, mas
De tão experimental, o negócio pegou fogo. E isso eu tô falando literalmente. E daí pegou fogo no estúdio. Lembra quando pegou fogo, Max? Qual que foi? Lembra quando pegou fogo no estúdio? Qual estúdio? Aí tá ali. Não, na Coropel? Não, no prédio. No prédio. Ah, eu já não tava. Eu cheguei na Real e olhei assim, tinha os bombeiros. E assim, daí eu fiquei olhando assim, daí chegou o Roger Carman, que era o presidente da MTV. Thunder, pegou fogo. Eu falei assim, Roger, pegou fogo. E agora? Assim, agora acabou. Acabou o programa. E acabou mesmo? Acabou. Deu bastante fumaça, porque era muito cenário, era tudo. Era muita maconha. Gente, mas daí depois eu explico o resto, eu só posso explicar pra vocês em off. Tá? Entendi. Por que desse fogo? A Rita então seguiu na música, como bem sabemos, e faleceu em maio de 2023, vítima de um câncer de pulmão. E encerrando glamurosamente a preview do TVzão especial de Natal, ela vestida por Patrício Bisso, Darling Love, a cantora Colt, interpretando White Christmas. Como o próprio Thunderbird deu a entender, havia muita fumaça dentro do estúdio lá, mesmo antes de pegar fogo. Então deu pra sacar mais ou menos de onde veio a fonte do incêndio. Como em 91 eu era apenas um rebento, eu nem consegui pegar essa época aí da MTV, tampouco vi esse programa da Rita Lee, foi até uma surpresa pra mim, porque eu nem sabia disso daí, né? E vocês veteranos aí da MTV Brasil, vocês chegaram a assistir esse programa quando passou na época? Comenta aqui mais uma vez, comenta aqui embaixo que eu quero saber. O nosso som levanta até defunto. Você, garotinho inocente, garotinho juvenil. Mais uma vez, falar da MTV e não citar o Hermes e a Renata é um sacrilégio. Digamos que eles não eram VJs tradicionalmente falando, mas eram funcionários da TV. And the best, and the wolf, and the war, and the night, and the speaker, and the body, or the stick. E o Gil Brother era uma figura autêntica e com seus jargões marcou para sempre o nosso final de adolescência. Sabe o que é a tua educação, meu irmão? É ouvir bastante Red Dance. Além disso, em uma das temporadas do Hermes e Renato, eles realmente apresentaram o programa como VJs. Lembrando daquela fase meio Matrix toscona que eles fizeram, saca? Acho que ali por 2008, se não me falha a memória. Nessa nave computadorizada, não, que se chama Brazuca. O Gil acabou tretando com os caras e saindo do grupo. Muita gente diz que ele foi manipulado por terceiros para processar o Hermes e Renato a troco de nada. E durante um tempo ele sentou o relho nos ex-amigos de trabalho. Porque eles não me davam uma oportunidade de eu falar. Eles são os culpados e quer passar como vítima, moro, cara? Então, cara, eu não tinha uma oportunidade pra me falar, mas agora eu tô num programa aqui, moro, cara, porra, que roda o Brasil inteiro, moro, então o Brasil vai saber. A Trip já falou o que era, vocês estão desmentindo a Trip foi lá em casa. A Trip, a revista Trip? A Trip fez uma entrevista minha, o que eu passei com vocês aí, o Brasil inteiro sabe o que eu fiz com vocês aí. Vocês quando passam na rua, nego dá pedrada em vocês, nego joga fruta em cima de vocês, nego quebra a cara de vocês, porque vocês acovardaram de mim, cara. Infelizmente, o Huawei passou os seus últimos momentos acamado depois de um AVC e ainda lutava contra 2 tipos de câncer, um na próstata e outro na bexiga. O sobrinho dele chegou a pedir ajuda para o tratamento do Gil, mas em 2023 ele morreu aos 66 anos. Não tem bananinha maçada com farinha láctea. Porra. Não tem docinho caramelado na geladeira. Do tempo aqui, pô. Não tem guaranazinho mais geladinho. Sempre que eu vejo algum corte relacionado a essa treta do Gil com o resto dos meninos aí, eu entro numa bad vibe do cacete. Mesmo porque, cara, o Gil, querendo ou não, tinha lá os seus problemas emocionais e isso acabou interferindo na relação entre eles.
Mas a verdade mesmo, só quem sabe são eles, né? Os caras que vivenciaram aquele momento lá todo. Gente, preciso falar uma coisa pra vocês. Ô caralho, não tá vendo que eu tô jogando mal? Mas é que eu tô grávida. Foda-se. Outro cara fantástico do Hermes e Renato que nos deixou também foi o Fausto Fante. Simplesmente um dos idealizadores da porra toda. Não, quando ele era pequeno, ele... Por exemplo, uma vez, olha a ideia do moleque, né? Ele amarrou uns barbantinhos num frango morto na casa da minha avó, que estava para ser cozinhado. Ele amarrou e começou a ficar... Olha de onde esse moleque tirou essa ideia. E começou a ficar debaixo da mesa, ele passou as cordinhas de forma que não desse para ver. E quando a mulher que era cozinheira lá foi cozinhar, ele começou a mexer na parada. E aí a mulher, ai, frango, tá com espírito, não sei o quê. Ficou viajando, deu uma confusão no caralho. Depois ele saiu debaixo da mesa, moleque de 12 anos fez isso. Já pegamos por aí que o menino era um merdeiro nato. Isso ainda bem se converteu em belas obras audiovisuais do Hermes e Renato. TV, passava na programação, que era você mandava uma fita com um recadinho de 30 segundos, falando o que você quisesse. E aí a gente resolveu mandar, na verdade a gente já vinha gravando o Hermes e Renato, é uma coisa que a gente já via desde moleque, desde os anos 90 gravando, aquelas sátiras de 0800, sátira do Hermes e Renato surgiu em 97, 98 mais ou menos, então a gente já tinha um material grande assim, né, em fita VHS que a gente gravava de bobeira assim. E aí a gente resolveu mandar, a gente viu aquela promoção, a gente resolveu mandar pra MTV com o material, junto com o recado de 70 segundos tinha o material numa outra fita. É engraçado e ao mesmo tempo extremamente trágico. Um dos caras que mais nos fez rir com o seu humor dar um fim à própria vida. Infelizmente, foi o que aconteceu com o Fausto em 2014. Mas é inevitável, toda vez que me convidam pra qualquer... Eles tocam nesse assunto. Tocar nesse assunto, porque de fato é uma mácula na minha história também, né? Uma marca negativa na minha vida também. Quando você tá falando comigo, você vai falar disso, inevitável, né? Um grande amigo, porra, de infância. Te falei quantas vezes já dele aqui na entrevista. Pois é, a gente já conversou. E falo como se tivesse, inclusive, vivo, né? Porque é o legado que fica, tá né? Dentro, né? Tá vivo ainda. O cara era muito... não gosto desse termo. Mas era genial. De fato, esse lance do Fausto pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro na época assim que eu fiquei, caralho, do nada aconteceu uma merda dessa com o cara, né? Enfim, e muitos afirmam, inclusive aqui no canal, afirmam que o Hermes e Renato perdeu muito do seu criativo justamente por conta do falecimento do Fausto, né? Que infelizmente, né? Enfim, é uma merda de situação. Mas antes de sair desse vídeo aqui, dá uma sacada nas outras partes que eu fiz aqui, na parte anterior que eu fiz desse vídeo, né? A primeira parte ali, que tá bem interessante, tá? Aguardo vocês lá. Forte abraço, falou!